queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Aqui nesse canal a gente tem uma máxima, né? Que antigamente tudo era melhor. E a gente fala igual vovô, mas era melhor mesmo. Porque antigamente na programação da televisão aberta tinha drama, tinha comédia, tinha faroeste, mas tinha terror também. Só que naquela época não tinha aqueles recursos que a gente tem hoje pra fazer as superproduções, né? E o negócio ficava um pouquinho mais medonho, né? O Active não funcionava bem. Então vem comigo porque hoje nós vamos lembrar da programação de terror que passava na televisão aberta, né? Então, vambora! Mas eu te desafio, entendeu? A conhecer um programa mais sinistro do que o Contos da Cripta. Você lembra? Gente do céu, a Contos da Cripta era de deixar assim, né? Piscando, fazendo um código Morse pedindo SOS. O Contos da Cripta começou na década de 80, né? Mas ele só chegou aqui na Band no ano de 1996. E todas essas histórias foram tiradas das histórias em quadrinhos da Tales of the Crypt, que era produzido pela EC Comics. Então, as histórias eram cheias de tensão, né? Não confundam de tensão com outra coisa, porque você pode se embananar aí. E tinha também um humor mais pesado, assim, né? Seguindo a mesma linha de uma outra série que era baseada numa coletânea de filmes de terror que era o Creep Show. Cada episódio do Contos da Cripta contava uma história de terror e muito suspense. E, pra piorar a situação, né? Era apresentado por um cara muito sinistro que chamava Crypty. Que esse cara é feio, nossa senhora, pra dar com pau, viu? Mas se você nunca teve um trauma, teve que ir no psicólogo por causa disso, né? Olha só o shape do sujeito, como é que era bonitinho. Hello, plague goers. I was just rehearsing with my little theater group. I just love the Slimelight. For tonight's dreary drama, I thought we'd try an experimental piece about a retired drag racer who's afraid of getting to the finished line a little sooner than he wants. I call this nasty nugget King of the Road. Esse cara aí aparecia no início e no final do programa pra dar aquela ideia de alívio cômico, né? Tipo assim, vi o filme de terror satânico, agora vou dar uma risadinha. Mas não era assim que funcionava muito bem, né? E cada episódio tinha um tema. Normalmente era assassinato, né? Espíritos, né? Possessões demoníacas. Uma coisa bem leve, né? Pra sua vida ficar mais feliz. Mas você acredita que Contos da Cripta fez tanto sucesso com os menininhos, né? Que até virou um desenho animado? Era um desenho que tinha o mesmo nome, só que o terror era um pouquinho mais brando, né? Por causa do público. E eu não sei se você sabe, mas Contos da Cripta já teve uma pancada de atores famosos rondando por ali, né? Gente, até o Brad Pitt já participou como protagonista de um episódio de terror. É uma coisa que a gente nunca esperava, né? Ah, mas agora, esse aqui você com certeza lembra, né? Com certeza você lembra do Cine Band Trash. Então, esse programa também passava na Band, né? A Band estava sempre levantando a bandeira do terror ali. Na verdade, eu fiz um negócio de martelo, mas é levantar uma bandeira. E o Cine Trash era apresentado pelo José Mojica Marins, conhecido também como o famoso Zé do Caixão. Você lembra? O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência. Mas
Mas o termômetro pra uma coisa fazer sucesso nessa época eram dois, né? Tinha o Cacete Planeta fazer uma paródia e o Hermes e Renato fazer uma paródia. E isso virou, você lembra? Então o Cine Trash passava de segunda a sexta, né? Às 2 horas da tarde, que é um horário bom, né? Que o sol está ali mais acima de você, não tá muito do lado e tal, pra você não ter, né, acesso a espíritos demoníacos. E lá só passava aqueles filmes trash underground, né? Que ninguém nunca tinha ouvido falar. Tinha o Mente Macabra, de 1986. Tinha também o Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, né? De 1988. Gente, eu só queria... Esse é um dos piores filmes que eu já vi na vida, né? É um tanto de palhaço. Na verdade, é um dos piores filmes, mas eu tenho medo porque eu tenho muito medo de palhaço. Mas o filme, assim, em si é uma tristeza. Tinha outro clássico como A Noite das Brincadeiras Mortais, né, de 1986. Tinha Força Demoníaca, Linha Direta para o Inferno 2, né? O 1 não foi o suficiente, né? A ligação tinha que durar mais. Mas só que pouco tempo depois o programa foi reformulado e mudaram o apresentador. Oh, meu Deus do céu, que pecado. Ele começou a ser apresentado pela Carla Tenori e passou para os sábados à noite, né? Antes do quê? Famoso Cine Privé. Só que agora eram filmes de terror mais erótico, entendeu? Uma coisa mais... Então assim, né? O combo da alegria. Era o Cine Trash seguido do Cine Band Privé. Você deve lembrar disso, a sua mão também. Mas só que o programa só durou até 1997 e ele chegou até a mudar de nome, né? Pra Cine Sinistro, mas infelizmente não deu muito certo. E por causa da faixa etária, aquele negócio de indicação, né? Aí o negócio faleceu e foi pro saco, infelizmente, né? Porque Jesus o tem. Ah, esse aqui agora, meu filho, esse aqui é da época das pirâmides. Por acaso você lembra da Turma do Arrepio? É difícil onde tudo acontece e dele a alegria nunca desaparece. Lugar mais divertido você nunca viu. É um edifício do arrepio. Aqui mora uma turma que você precisa ver. Então, a Turma do Arrepio era uma revista em quadrinhos criada pelo César Sandovala em 1989. Ela foi publicada pela editora Globo, né, até 1993. Aí aquele negócio, né, a revistinha começou a fazer bastante sucesso e a Rede Manchete estava de olho, né? Tanto é que em 1995 ela comprou os direitos para fazer a série. E a série durava mais ou menos 45 minutos por episódio e passava às 5 horas da tarde, você deve lembrar bem, né? Porque depois viu uns desenhos bons, meu filho, nossa senhora. Então, em 2009 a Turma do Arrepio voltou, né? E em 2015 eles ganharam uma versão de puppets, né? Como se fossem os bonecos tipo Castelo Rá-Tim-Bum, sabe? Mas você lembra mais ou menos como é que funcionava? Ó, toda a história acontece num prédio, que era muito velho e chamava Freak Links Condominium. E nesse prédio moram os netos dos personagens mais clássicos do terror. E o que acontece? Eles têm uma banda, né, no porão, só que eles não conseguem controlar os poderes deles ainda. Era uma série totalmente voltada pro público infantil, né? Mas era bem boa e tinha uns personagens bem clássicos. Por exemplo, tinha a Medeia, né, que era uma bruxa. Tinha o Drake, que era um vampiro e era neto do Drácula. E por acaso ele era bem nerd, né? Ele tinha medo de dentista, né? Entendeu? Das presas. Esse povo é bom demais. Tinha o Tuti, né? Que era uma múmia descendente dos faraós, né? Ele tinha alergia à porra. Aí, entendeu? É muito bom. Tinha o Stein, que era o neto do Frankenstein, ou Frankenstein, como é que você quiser falar, né? Que ele era meio inventor, fazia umas invenções malucas. E tinha o Lube, que era filho de um lobisomem e toda hora ele era confundido com um cachorrinho. Gente, essa série era muito boa, porque ela era educativa, sabe? E ela foi a primeira a mostrar que os monstros poderiam ser legais e tal. Era muito bom de assistir, eu gostava bastante. Esse aqui eu não vou nem falar nada, eu vou só colocar um pedacinho da música pra ver se você lembra. Arquivo X. Você vai falar o quê? Que você não tem medo dessa música não, né? Ah, tá, Vai pra estrada à noite lá, coloca ela tocando sozinho, pra ver se você não morre de medo. Gente, essa é uma das séries que mais traumatizou crianças por aí, né? Porque na época que série não era aquela coisa assim, nossa, tanto de série que tem hoje, né? É claro que você deve lembrar de Arquivo X. Então, a série contava a história de 2 agentes do FBI que investigavam esses casos paranormais, né? Que eram chamados de casos X, ou então Arquivo X. E a maioria deles é envolvendo os ETs, né? Coisas do gênero. Então, na série, o governo acredita que esses relatórios todos são todos mentiras, né? Só que os agentes continuam essa investigação para provar que o negócio existe mesmo. E um dos episódios mais medonhos, mais lembrados, que traumatizou mais gente, chama Home. Então, os 2 detetives principais da série são recrutados para investigar a morte de uma criança lá no interior. E eles acabam descobrindo a história macabra de uma família de deformados, né? Que tem uma história de incesto pesado. Gente, o negócio
É traumatizante. Como essa família vive totalmente isolada da sociedade, né? Eles são bem selvagens, violentos, né? E eles fazem de tudo pra manter os agentes longe. Se você tá com sonolência, você não pode dormir no trabalho, alguma coisa assim. Vê esse episódio antes de ir pro trabalho, você vai acordar, meu filho, você não dorme nunca mais. Gente, Arquivo X era uma das séries que mais fez sucesso com o público, né? E com razão, porque o negócio era muito bom. A série já tem 26 anos e 11 temporadas, né? Ela começou a ser produzida em 1996 pela Fox. E a 11ª temporada estreou no ano passado, né? Com os atores originais lá de 1996. Eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha, né? Eu não olho porque, nossa senhora, que trauma que eu tenho dessa série. Agora nós vamos puxar da memória. Porque alguém lembra aí da Casa do Terror que passava na Rede Globo? Casa do Terror, assustadoramente apresenta A Vingança de Edmundo. Um morto muito louco que voltou à vida pra infernizar a família. Amarela, você esqueceu. Então, a Casa do Terror começou em 1995 e tinha a ideia de ser uma série, né? Só que ela só durou 2 episódios. Os 2 episódios eram A Vingança de Edmundo e prepare-se pelo segundo, que é O Bebê de Rosineide. Que tem essa uma clara referência àquele filme, né? O Bebê de Rosemary, mas é a versão BR. Então, de cara, o primeiro episódio começa com o Barbarella, que era interpretado pelo Ney Latorraca, e o Edmundo, que era o Pedro Paulo Rangel. E eles são o quê? Um casal que pratica sadomasoquismo. Se você é pequeno e não sabe o que é sadomasoquismo, é um doce, entendeu? Depois você pergunta pro seu pai, que é sua mãe, que é melhor. Então, só que o Edmundo morre eletrocutado por uma sessão lá que eles estavam fazendo, né? E a Barbarella é salva pelo vizinho Tony, né? Eles se casam, tem 4 filhinhos e tudo mais. Aí, no dia que a filha faz 18 anos, o Edmundo volta como zumbi, quer matar todo mundo, aquela coisa, sessão vingança, né? E a história se complica. E no segundo episódio, a Rosineide, né? Que é a esposa do Menelau, encontra um bebê abandonado na porta de casa, né? Aquela história clássica. Mas só que reviravolta, né? Porque o neném é filho do Cramulhão e veio buscar depois de 21 anos a alma dela. Só que pela descrição aqui você viu que não teve audiência boa, né? E com esse mesmo nome começou a passar os filmes de terror. É uma pena porque não dá pra achar muita coisa sobre a série, porque ela não fez muito sucesso, né? E uma pena porque, como eles mesmos diziam, né? Era uma série de terrir, entendeu? Esses roteiros da Globo são ótimos, né? Altos trocadilhos, é ótimo. Mas agora, antes de falar assim, eu não assisti a novela. Não, nunca assisti a novela. Eu sei que você assistiu, esse aqui todo mundo assistiu, é tipo A Viagem, entendeu? Mas antes da gente lembrar dessa novela, você pode lembrar também de inscrever nesse canal, meu filho. Você veio aqui, caiu de paraquedas no canal, não tá inscrito ainda? Inscreve, ó. Tá vendo esse botão gigante vermelho aqui, ó? Clica no inscrever, dá um like e salva um pão de queijo, meu filho, porque tem tantos pão de queijos aí sendo maltratados pelo mundo, tá? Você dando like, você ajuda o pão de queijo a se salvar por aí. Tá? Mas vamos falar da novela agora. Porque com certeza você lembra de uma novela que chamava Vamp. Olha só. Então, tudo acontece numa cidade que chama Armação dos Anjos. E tem uma família lá que vive aquele comercial de Doriana, né, da vida, só que aí chega uma cantora de rock que chama Natasha, que é a Cláudia Ohana. Que é o quê? Uma vampira famosa, né, por causa de um pacto com o Vlad Polanski, que é o super vampirão lá. E o que ela quer fazer? Ela quer destruir o Vlad pra se livrar da sua maldição. E a história toda da novela gira em torno da profecia que a Cruz ia matar o Vlad, né, pela mão de um dos Rocha, que é o sobrenome de o pessoal dessa família aí. Aí olha só que coisa engraçada, né, porque o início da novela tinha um tom bem de terror, só que as crianças se tornaram o público principal dessa novela. Então o que a Globo teve que fazer, né? Se adaptar para tornar essa novela um pouco mais engraçada e mais leve. Por exemplo, o Vlad, né, que era o Ney Latorraca, não era para ficar a novela inteira, ele só ia ficar em 3 episódios no início e voltar lá no final. Mas só que o pessoal gostou tanto, mas tanto dele, que ele voltou no meio da novela e ficou até o final, até chegar na morte meio horripilante dele. E
por causa do sucesso do Vamp, né, o mesmo autor voltou com uma proposta nova nos anos 2000, né? Era a novela O Beijo do Vampiro, que todo mundo lembra, e eu assistia bastante. E quem que era o vilão dessa novela de novo? O Neila Torraca, né, que era o Nosferatu, o grande vilão da história toda. E, gente, a gente não pode negar que Clube do Terror foi um dos maiores sucessos adolescentes dos anos 2000 ali, né? Você lembra? Então, nessa série, um bando de amigos se reuniu numa fogueira ali, né, pra começar a contar aquelas histórias de terror. Mas não era o terror, não, era um terror mais brando. Como o público principal era o adolescente, né, eles tomavam cuidado pra não deixar o terror pesado demais. Essa série teve 7 temporadas e foram 91 episódios, que foram ao ar de outubro de 1990 até junho de 2000 lá na Nickelodeon. Inclusive, é uma coisa que eu queria perguntar. Vocês querem um episódio sobre a Nickelodeon, a programação, os desenhos da Nickelodeon? Se você quiser, põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber disso aí, hein? Essa série serviu como se, tipo assim, kit básico de introdução às histórias de terror para muitas crianças. E sempre tinha a frase: submeto à aprovação do Clube de Terror a história que chamo de 3 pontinhos complete com a lacuna, porque esse era o nome do episódio. Era tipo uma espécie de pacto, né, para eles começarem a história. Mas é claro que tinha alguns episódios bem mais tensos, né? Como, por exemplo, o Conto do Demônio da Água. Nessa história, o demônio lá puxa as crianças para debaixo do rio, né? E era pra ser um trem leve, né? Mas não mais leve que as crianças, que elas afundavam. As crianças eram pesadas. Então, nesse episódio tinham 2 meninos, o Jim e o Sean. Eles estavam visitando os parentes lá e estavam trabalhando na loja para angariar um din-din. E depois de conversar com um velho meio maluco lá, né? Eles descobriram sobre as histórias de fantasma de um morador antigo da cidade. Que era um fantasma, que era um demônio, que ficava no lago. E foi considerado um dos episódios mais macabros da série, né? E tem vários episódios completos que você consegue achar na internet, que eu acho que vale muito a pena se assistir, sentir aquele, né, um gostinho nostálgico. Bom, mas se não quiser procurar episódio disso, né, se você lembrar de outra coisa de terror que passava na televisão aberta, põe embaixo nos comentários, gente, que a gente lembra aqui, quem sabe a gente não faz mais um episódio. Bom, meu amigo, é isso. Não esquece de deixar o seu like, tá? E já que a gente tá falando de terror, você já viu o trailer do próximo Nerd Doc? Tá aparecendo aqui do lado, vai assistir. Gente, o Nerd Doc tá imperdível. Não esquece também do podcast Nerd Show, hein? Toda quinta-feira tem. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!